Wagner, eu tô tentando puxar você para cá, mas não, eu tô te vendo, mas não tá conectando. Será que tá tudo liberado aí da sua parte? Agora deu. E, Aê, Estou aqui. eu te vi, aí tava tentando chamar você e não tava dando certo. E aí, meu amigo? Como é que vai? Tudo bom? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, tudo em ordem. Eu tenho dito assim, Wagner, eu estou bem, mas não está bom do jeito que está, né? Mas com certeza, né? Hoje é um dia típico, né? Bem apropriado para o momento, né? Um dia cinza. Nossa, nossa, tá muito. Chega a ficar triste, né? É verdade. É, Mas a gente vai levando, né? vamos, não, vamos. Eu estou. Tem uma expressão do Paulo, o apóstolo, né, na carta aos Filipenses. Uhum. Fica calmo, não vou ficar pregando aqui, não. Mas a tradução, nova versão internacional, a NVI, ela traduziu, ela traduziu de um jeito que eu acho interessante aquela expressão dele: aprendi a viver contente em todas as circunstâncias e tal. Na versão da NVI está assim: aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu estou nessa, né? Eu acho que Bom está. hoje eu estava pensando sobre isso, né? Porque, assim, não tem o que fazer, né? Na Não, verdade, assim, a gente tem é que viver esse momento é, e levar na bagagem aquilo que a gente achar de bom e é, deixar pelo caminho que não tiver que carregar. é. Eu tenho feito esse exercício assim, de entendendo que essa é uma etapa da minha vida, nesse tempo, nesse ciclo, eu vou tirar dela o que for possível, né? Sim, Não dá para pular, né? Então, vamos viver essa etapa, né? Vamos viver esse momento, né? exatamente, é o jeito. É. O Wagner, seguinte, tem algumas coisas. Daqui dessa distância, eu não consigo enxergar quem que vai entrando, né? Ah, Já tá. tem algumas pessoas já estão conosco, então eu quero dar boas-vindas aos que estão conosco para essa nossa conversa. E se você enxergar aí alguém que faça alguma interlocução, alguma pergunta, Sim, alguma coisa, fique à vontade para interromper, para a gente, claro, claro. Pode de deixar. repente, atender aqueles que estão aqui conosco nesse fim de dia Sim, sim. dessa terça-feira. Mas assim, Wagner, sabe o que eu estava lembrando quando marcamos essa live? É. Que, se eu não me engano, se a minha memória não me trai, nós nos conhecemos há 30 anos atrás. Sabe que eu estava pensando nisso? Faz tempo, hein? Eu acho que nós somos antigos. Olha, significa. Não, você ainda é menino, significa que eu tinha 35 anos, você devia ter uns 15 anos de idade, mais ou menos. Será que eu tinha só isso? Eu tenho 53 agora, vou fazer 53. Ah, Então, poxa, ó, 15 e pouco. você é da idade do meu irmão caçula, o Paulo, que É, partiu. Então nós temos 10 anos aí, um pouco mais de 10 anos. exatamente. De Não, diferença. que eu me lembro, se eu não me engano também, e aí aqui um pouco de histórico, né, para aqueles que estão aqui conosco, né, um pouco de história, né. Se eu não me engano, você fez parte da comissão de sucessão pastoral do Sumarezinho, Isso. quando eu fui convidado, quando vocês me convidaram. Exatamente. E isso foi, Eu sabe? fui lá, eu me lembro que eu fui numa tarde, uma cartinha datilografada e te entreguei lá na Pompeia, lá na Avenida Pompeia, e você leu, né, era um convite nosso, lá do Sumarezinho.
Aí foi ali que começou. Olha, e você sabe que ano que foi isso, amigo? 89, mano. 89? 89. Caramba, 31 anos. 89, porque aí foi exatamente como sempre aconteceu comigo, né? Essas mudanças de ciclos da minha vida. Lembro que quando vocês me convidaram, e você de fato, eu lembro desse episódio, né? De você me entregar uma carta, né? Que era uma carta convite, enfim. Eu estava fechando, na verdade, um ciclo naquela igreja onde fui ordenado, né? Lá eu fui ordenado em 82, 83 e trabalhei lá quase 9 anos, né? E nesse período eu estava, na verdade, fechando o ciclo, quando veio o convite. E aí, no dia 6 de janeiro de 1990, bem no começo da década de 90, eu assumi a igreja do Sumarezinho, e aí, de lá para cá, a gente caminha perto, eu diria, como dizer assim, muitas vezes bem mais perto, né? Em alguns momentos bem mais próximo, né? Outros não, né? Lembro-me que você estava próximo do seu casamento naquela época. Foi em 92 que eu me casei. Ah, então é isso. Então é isso. Jaqueline está bem? Tá bem, tudo em ordem. E qual a idade das suas filhas, a Júlia e a Fernanda? A Júlia vai fazer 25. Olha aí. E a Fernanda, agora dia 18, vai fazer 21. Agora, dia 18, esse mês. Dia 18 de junho. A Júlia já se formou em propaganda e marketing pela Belas Artes. Olha aí. E a Fernanda está fazendo psicologia, está no 2º ano, agora é por semestre, né? Sim, sim. No Mackenzie. Ah, está lá no Mackenzie. Foi lá que você se formou também. Eu também sou mackenzista. É verdade. E você continua exercendo a sua profissão como advogado? Continuo, trabalhei na Votorantim, né, por 8 anos. É verdade, eu lembro. Depois da Votorantim fui para a MWM, aí da MWM eu fui para Metagal. Na Metagal eu estou como empregado e prestando serviço desde 2001. Você continua com eles? Continuo, agora tenho escritório, Sim, mas continuo prestando serviço para eles. Entendi, entendi. E esse período de pandemia, você está indo ao escritório ou está na sua casa? Eu estou em casa, né? Em casa. A equipe toda em casa, né? Minha sócia, estagiária, trabalhando em casa. De vez em quando eu vou até o escritório, né? Ontem, por exemplo, eu fui, passei o dia, fiquei sozinho lá, porque tinha que atender uma pessoa, mas na maior parte do tempo eu estou aqui em casa. Né? O seu escritório fica onde, Wagner? Meu escritório fica em Diadema, né? Que é onde, na verdade, está toda a minha vida profissional. Né? Ali naquela região. Ali na região do ABC, né? Então eu resolvi montar o escritório em Diadema. Entendi. Legal. Eu estou praticamente, meu principal cliente, eu estou a 2 quilômetros dele. Né? Então, entendi. Você continua morando no mesmo local? Estou aqui na Zona Sul. Isso. Legal. Que bom. E, bom, para quem não nos conhece e não conhece você, tem uma outra passagem entre nós que é muito significativa e que eu não esqueço jamais, né? Que em 1997 nós fomos juntos para Israel, lembra disso? Exatamente. Nossa, fiquei até arrepiado agora. Sabe que semana passada eu estava olhando as fotos da viagem. É mesmo? Olha. De quando em quando eu passo por elas. Wagner, de quando em quando eu passo por elas também. Aquela passagem foi realmente marcante. Foi marcante. Foi dos melhores investimentos que a gente já fez. Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. A semana passada, conversando com o Caio, ainda lembrávamos de algumas passagens nossas lá naquela viagem. Que no contexto da vida do Caio, 97, a gente não sabia, na verdade,
97 foi a penúltima vez que ele fez a caravana para Israel, porque ele fez a de 98, e aí veio o divórcio dele e ele ficou um período longo sem fazer caravana para Israel. E, na verdade, nunca mais ele fez uma caravana do porte daquela, né? Que a caravana daquele ano foi uma caravana imensa, né? Foi, tinha umas 300 pessoas. Né? Exatamente, exatamente. E aí nós estávamos conversando, porque lá naquela viagem aconteceram algumas coisas muito significativas. Bom, para mim, assim, hoje entendo assim, né? A gente vive processos de conversão ao longo da nossa vida, né? Sim. E vamos dizer assim, é indiscutível que a nossa passagem por Israel foi um desses momentos de retomada na fé, de ressignificação da fé com alguns episódios que aconteceram. Foi muito bacana. Não, foi muito legal, foi muito legal. Fomos junto com o nosso querido Eli e o querido Aguiar, né? Exatamente. Que ainda estão aí, né? Eles estão aí, graças a Deus. Todos aqui ainda, né? Faz tempo que eu não vejo, tanto um quanto o outro. O Aguiar, não muito tempo, mas o Eli há muito tempo que eu não vejo, né? O Aguiar está com quase 90 anos. Porque ele era da idade do meu pai. Ele é bem perto do meu pai ia indo para os 90 anos, né? Tomara que ele vá aos 100. Ele vai, não, foi inesquecível. Eu sou muito grato sempre a Deus por aquela viagem e por vocês, né? Você, o Eli e o Aguiar, na verdade, me viabilizaram muito daquela viagem, né? Eu lembro que eu tinha um valor para pagar, acho que eram umas passagens, alguma coisa, mas lá, o meu dia a dia lá não tinha grana. Eu lembro que vocês é que me patrocinaram. Pagava os cafezinhos. Isso. A gente pedia toda noite, a gente pedia errado no hotel, né? Isso. O Wagner, o cardápio, aí vinha um negócio que a gente não pediu. Não entendia nada, meu Deus do céu. O Wagner, e tinha umas coisas interessantes, né? Para a gente falar com a família, lembra que drama que era, né, meu? Era complicado. Complicado. Nossa, era complicado. Tinha que acordar de madrugada, descer no saguão, pedir uma ligação internacional. Impressionante, né? Como mudou isso, né? Como mudou. Mas que bom, Wagner, que bom lembrar. Que bom lembrar disso. Eu estou aqui recordando da sua família, além da Jaqueline, Júlia e Fernanda, para quem, por favor, mande um beijo meu e da Lau. Pode deixar. Lembrando do seu pai, que seu pai partiu há quanto tempo já? Meu pai fez 6 anos. 6 anos. 6 anos. Puxa vida, como o tempo passa. Sua mãe está bem? Minha mãe está bem, está com 85. Ah, que lindo. Mas está bem de saúde, está se cuidando, né? Fechadinha em casa. Ela é obediente, né? Sei. Mas não sai de casa. Me lembra o nome dela, que eu não estou lembrando. Rosa. Dona Rosa. Dona Rosa. Quando vê, ela manda um beijo meu para ela. Pode deixar. Muito querido. Mando. Aí estou lembrando também do seu sogro, da sua sogra, Dona Carolina, e seu Julinho, né? Que já partiram há um tempo também, né? Isso. Ela foi primeiro que ele, né? Ela foi 10 anos antes, né? 10 anos antes. Ela foi em 2001 e ele em 2011. Poxa vida, olha aí, seu Julinho. Escuta, e falando agora do Instituto Herdeiros do Futuro, e falando do seu Júlio e Dona Carolina, isso foi herança deles? Não. Não. De certa forma, eu acho que esse amor, né, pela questão do social, eu diria que isso é herança tanto do meu pai e da minha mãe, como deles. Eu acho que eu tive essa felicidade de nascer numa família que pensava, né, no próximo, né? Meus pais, né, só citando um exemplo, sim, eles, na década de 60, quando eles não tinham, assim, mal tinham para eles, né? Eles tinham já aquele hábito de
sabe? Ir todo final de ano, pegar uma criança, levar para casa. Depois eles perceberam que não era uma coisa muito legal, porque a criança acabava tendo que voltar. Mas era uma coisa da década de 60, né? Um sim, costume. sim, E eu me lembro que depois, em 73, meu pai e minha mãe, quando eles abriram empresa, aí melhorou um pouquinho a vida, sim. era um costume da gente levar toda período assim de o Natal, levar brinquedo para as crianças num orfanato que tinha ali no Sumarezinho. Sim. Todo final de ano, e eu achava legal, hoje eu entendo melhor uma atitude que a minha mãe tinha, É, porque ela não queria que as crianças vissem ela entregando e não queria que ninguém visse. Então ela pegava, lotava o carro, chegava lá na porta, entregava rapidinho e ia embora. Né? entendi, E entendi. isso do meu pai e da minha mãe. Do meu sogro e da minha sogra, também, do seu Júlio e da dona Carolina, porque eles tinham também essa questão. Teve um orfanato, que hoje se fala abrigo, né? Mas antigamente a gente falava orfanato mesmo, Orfanato, exato. que montaram com recursos próprios, né? Muito sacrifício para crianças aqui na região de Embu-Guaçu, bem extremo sul aqui. Né? Uhum, Então, uhum. é uma coisa que, assim, tanto de um lado como do outro, eu tive essa influência. Entendi, 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 entendi. E como é que você chegou no Instituto? Ou como o Instituto chegou a você? E aí, assim, qual é o histórico do Instituto Herdeiros do Futuro? Bom, a história do Instituto começa assim. Esse orfanato que o seu Júlio construiu aqui na Zona Sul, né? Uhum. Ele construiu, ajudou durante muitos anos, era administrado por um pastor Ah, é? de uma igreja pentecostal. Sei. E durante muitos anos começou com uma iniciativa da minha sogra, que descobriu esse pastor que morava numa casinha aqui na Zona Sul com um monte de crianças. Hum, E aí ela se afeiçoou, gostou e falou para ele, e ele resolveu, né, ele tomou a iniciativa de comprar um terreno aqui na Zona Sul e construir esse orfanato. Ele sei. construiu isso aí mais ou menos na década de 80. Tá. Aí ajudou bastante tempo e num determinado momento ele acabou se afastando e o pessoal seguiu o trabalho lá e perderam contato. Uhum, Alguns anos depois, isso foi mais ou menos em 2005, uhum. ele pediu para a gente, eu e outros amigos nossos, para a gente ir atrás, ver como é que estava essa obra, ver como é que Seu Júlio o pediu. seu Júlio pediu. Tá, tá. E nós voltamos lá, encontramos o lar, chamava Lar Voluntários do Amor, bastante deteriorado, Sei. e a igreja, o pastor, né, que tocava lá o negócio, ele, de certa forma, ele meio que montou uma igreja, né, no local, né? Sei. E o abrigo passou a ser uma coisa secundária, né? E estava bastante deteriorado, bastante deteriorado. Sim. E nós começamos a ajudar de novo, só que a gente via que tinha coisa errada lá, né? A gente via que né, as crianças reclamando da forma como eram tratadas. E, e aí, num determinado momento, nós sentamos lá com o pastor, ele já faleceu, uma pessoa excelente, né? Uhum, uhum. E falamos para ele, olha, pastor, a gente está vendo que a coisa aqui não está legal, a gente precisa, além de vir aqui todo mês e trazer um caminhão de coisas, a gente precisa participar da administração disso aqui para tentar colocar a casa em ordem, né? E aí, para nossa surpresa, o pastor falou, mas aqui pelo nosso estatuto, só pode participar se for da igreja. Ah, é?
Aquelas coisas de igreja, né? Coisas de instituição religiosa. E aí isso fez com que a gente, muito assim, a contragosto, a gente acabou se afastando de novo, né? Daí falou, bom, lá a gente não consegue voltar, então vamos fazer alguma coisa, né? Isso foi no início de 2006, eu trabalhava com um advogado, a mulher dele era psicóloga, e ela trabalhava num projeto do governo que chamava Projeto Sentinela. Fazia atendimento a crianças vítimas de violência em grupo, que é uma coisa meio absurda, né? Como é que você vai atender vítima de violência doméstica em grupo, né? É um negócio meio... E aí essa moça, que era esposa de um amigo meu, e uma assistente social, que é a Cíntia, que está com a gente até hoje, elas montaram um projeto, né? Que é esse projeto que depois a gente chamou de Instituto Herdeiros do Futuro. Que é o embrião foi isso aí, então. É psicoterapia e atendimento individual para criança vítima de violência. Sim. Aí eu apresentei esse projeto para um grupo de amigos, né? E todos eles toparam ajudar. E a gente começou não, pode deixar que a casa, durante algum tempo, aí 1 ano, 2 anos, eu pago aluguel. O outro, não, os móveis pode deixar que eu dou. O outro, não, a reforma do lugar que for alugado é por minha conta. E outro, não, eu colaboro com um valor todo mês. E aí, assim, a gente fundou, né, em agosto de 2006, o Instituto Herdeiros do Futuro, com 2 voluntárias, que era a esposa desse amigo meu, que era psicóloga, e a assistente social. Como a gente não tinha muito recurso, nós falaram, não, nós acreditamos nesse projeto e nós vamos trabalhar voluntariamente. E trabalharam nos primeiros anos sem ganhar nada. Só interrompendo você, então a característica do Instituto Herdeiros do Futuro é lidar com crianças vítimas de violência ou abrir o leque, abrangeu mais? Então, inicialmente, o nosso projeto ele era para criança vítima de violência. Tá. Quando a gente fala criança vítima de violência, a gente não está falando só da criança. A gente está falando da criança e da família. Sim. Porque não adianta você cuidar da criança e não trabalhar com o agressor, que, em geral, está dentro da casa. Ou é a mãe, o pai, padrasto, irmão. Né? Então, o nosso trabalho... acho que é importante que fique claro que nós não fazemos investigação, nós não somos polícia. Sim. Né? A nossa função não é investigar se a criança foi abusada, quem abusou. Óbvio que se por uma questão de responsabilidade, a gente informa a autoridade se a gente perceber que tem alguma questão. Mas a maioria das crianças que nós recebemos, elas já são enviadas pelo Poder Judiciário para a gente. Ok. Então, quem encaminha, é difícil aparecer alguma que vem e bate na porta. Isso é raro. Normalmente, as crianças são encaminhadas pelo Poder Judiciário, pelo Fórum, por algum abrigo, pelo CREAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura. Né? Então, elas chegam até nós através desses órgãos. Então, já existe uma investigação, já existe um histórico, a família já está sendo acompanhada, e o nosso trabalho é psicologia. A criança vem, ela é atendida primeiro numa triagem, por um assistente social, e desde que seja detectado que realmente é uma questão de violência, de abuso, aí ela passa para acompanhamento de um psicólogo. Sim. Agora, o nosso leque, como você falou, ele abriu, porque a gente começou, né, com a criança vítima de violência,
Mas nós temos, hoje nós temos 4 unidades que trabalham com criança vítima de violência, criança e adolescente. Nós temos uma unidade que trabalha com... Só um minuto. Vocês têm 4 unidades do Instituto? Hoje nós temos 6 unidades. Ah, é, Wagner? 6 unidades. Nós temos... que são serviços diferentes. Sim, então, sim. Criança e adolescente, a gente tem uma unidade na Sé, ali perto do Hospital Pérola Baiton. Nós temos uma no Jardim São Luís, aqui na região do Emi-Boi-Mirim. Nós temos uma no Capão Redondo. Temos uma em Santo Amaro. Ok. Aí nós temos uma outra unidade que ela é específica para tratar de mulher vítima de violência. Mulher, adulta. Olha aí. Essa fica no Capão Redondo. Ok. E nós temos uma outra unidade que fica também no Emi-Boi-Mirim, que essa é para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, idoso, criança, adulto, são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, hoje são 6 unidades. Nós temos hoje mais ou menos 60 pessoas trabalhando com a gente, em tempo integral, registrada, carteira assinada. É mesmo? 60 pessoas? 60 funcionários, né? Isso tudo nesse guarda-chuva do Instituto? Tudo nessas 6 unidades e totalmente focado na questão de violência contra criança, adolescente, mulher e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Entendi. Poxa, nós atendemos, em média, assim, por mês, aproximadamente umas 600 pessoas. Até hoje, já mais ou menos, a gente pode dizer que já passaram umas 50 mil pessoas pelas nossas unidades. É mesmo, Wagner? Porque nós estamos falando de 14 anos, né? Vai fazer 14 anos, né? 14 anos. E qual que é a dinâmica interna, né? Vocês não abrigam as crianças, vocês as atendem. Nosso atendimento é com hora marcada. Tá. Então, todo mundo... É como se fosse um consultório particular de psicologia. É mesmo? Só que a gente não cobra. Né? Entendi. Nós marcamos hora, a criança vem, o adolescente vem. Em geral, a gente tem que ter, né, o acompanhamento dos pais. Né? Sim. É difícil trazer o agressor, principalmente quando é homem. Né? Em geral, as mulheres são muito mais sensíveis. Né? As mães, quando parte delas a agressão, elas são muito mais abertas. O homem não. O homem já é muito mais difícil de trazer. Sim. Então, e aí essas casas, elas têm uma equipe. Em geral, ela é formada por dois psicólogos, 2 assistentes sociais. Às vezes temos um educador. E tem a estrutura administrativa, que é um gerente, um auxiliar administrativo, né, uma pessoa que faz a parte operacional, de arrumação, limpeza, e essas pessoas que fazem os atendimentos e a gestão de cada unidade. Vocês têm um limite geográfico, não? Atender pessoas só? A gente tem, porque assim, hoje a nossa receita, ela vem... Praticamente 80% da nossa receita, ela vem da Prefeitura e do Governo Federal. Ok. O Governo Federal repassa um valor para a Prefeitura e a Prefeitura nos repassa esse valor. Isso dá mais ou menos uns 80% da nossa despesa mensal. Entendi. E para fazer esse trabalho em parceria com a Prefeitura, existe um convênio, né, um contrato. E nesse contrato, a Prefeitura, ela define a área em que eu vou trabalhar, né? Quantas pessoas eu vou ter na equipe, quantas pessoas eu vou ter que atender. Geralmente, eles contratam a gente para
para atender 80, mas manda quase que o dobro, né? Entendi, entendi. E como Carência é é grande. tudo muito bem regulado, aí a gente presta relatório para a prefeitura, estatística, relatório de atendimento, é tudo bem administrado. Entendi, entendi. Você está falando da Prefeitura de São Paulo, né, Prefeitura Wagner? de São Paulo, do Todas estado de essas São Paulo. unidades estão no município de São Paulo. Nós temos praticamente, são 5 unidades na Zona Sul e uma, que é a mais nova, que fica ali no centro, perto da Brigadeiro Luiz Essa que você Antônio, falou, perto lá do embaixo, Pérola perto Baita. do Hospital Pérola Baita, que Pérola é a Baita. unidade mais nova que a gente tem. Ô, Wagner, bom, assim, qualquer outra informação que você achar interessante que deva colocar, coloque, mas tem assim, algo que sempre me chama a atenção quando converso com gente como você, os meus amigos, e não são poucos, graças a Deus, com os quais eu tenho envolvimento no atendimento da população vulnerável, né, na cidade, sobretudo, claro, aqui na cidade de São Paulo. Uma das nossas alegrias por vocês já estão atuando há 14 anos, significa dizer que crianças que vocês atenderam lá no começo, hoje, são jovens, né? São homens, mulheres, enfim. Vocês acompanham de alguma forma, há um retorno, vocês têm notícias, tem alguma... Aí eu diria assim, tem alguma história peculiar que você gostaria de contar? Olha, tem casos assim de crianças que mandam uma cartinha, né, que depois viram um adulto, né, porque eles crescem muito rápido, né? Muito, muito. Entre chegar até a gente e virar jovem é questão de 2, 3, 4 anos, né? E já tivemos situação de receber uma cartinha da criança agradecendo, falando que com o acompanhamento da gente, a vida dela mudou. A gente tem muitas histórias tristes, né? Infelizmente, né? Nessa Sim, questão, sim. histórias assim chocantes, né? Que a gente não consegue entender como é que o ser humano chega ao ponto que chega nessa situação, nessa questão da agressão à criança, né? Sim, sim. Nós temos. Muita gente fala, quando conversa com a gente, fala, mas vocês têm indicadores, né? Você tem indicador de resultado. E o que eu falo sempre é assim, quando a gente está falando, cuidando de ser humano, não tem, isso não Não, tem. Né? claro. Uma Eu vida tenho, por vale o exemplo, mundo, um né? caso que eu vou relatar que foi muito, que para mim assim é muito marcante, né? E que não é uma situação, ela é chocante, mas o resultado foi legal. Logo no começo, quando nós iniciamos lá na nossa primeira sede em Santo Amaro, foi aquela primeira casinha que a gente alugou. Fomos procurados pela Fundação Casa, né, antiga FEBEM. Sim. E eles nos acharam pela internet e resolveram encaminhar para a gente um garoto. Sim. Né? E o garoto chegou lá na nossa unidade, algemado, não é algemado, porque eles não colocam algema em menor, eles colocam um negócio de plástico, assim, segurando, né, as mãos. Sim. E esse rapaz veio numa Kombi da Fundação Casa e com um segurança, né, o motorista e um segurança, para atendimento. E esse rapaz, ele tinha um problema no queixo. O queixo dele ele era para frente, assim. Não sei se é prognato, não sei como é que é o nome disso aí. Mas ele tinha aquele problema, aquele queixo para frente, assim. E ele tinha um complexo absurdo por conta disso. Sim. E, em razão disso, ele começou a delinquir, começou a roubar. Ele sofria bullying.
né? O complexo dele em relação a esse problema era tão grande que uma vez ele chegou a pegar uma maquita para cortar o queixo. Nossa, meu. É chocante. Nossa. Isso é, assim, isso aí é o que eu posso contar de mais simples que a Sim, gente sim, recebe sim. lá. Sim, sim, sim. E o nosso trabalho foi o quê? Foi conseguir uma cirurgia para esse menino. A gente conseguiu uma cirurgia para esse menino no Hospital das Clínicas. Uhum, O problema foi resolvido. E uhum. esse menino hoje leva a vida normal, foi trabalhar, arrumou emprego, acabou o problema dele. Puxa vida. Mas só por ele já valeu a pena tudo, né, Wagner? Já tem muito mais coisa, né? Mas tem alguns casos muito mais delicados, né? De Claro, violência claro, sexual, tal, claro, né? claro, claro, Que claro. não vale a pena a gente expor assim aqui. Mas, enfim, a gente toca a vida, né? Na verdade, vocês, todas as unidades, elas estão em regiões, em setores de muita violência na nossa cidade, né, Wagner? A Isso. violência está em todo canto, mas nas periferias muito mais, não é? Com muito menos recursos, né, para cuidado e proteção, né? Normalmente são pessoas que não têm proteção, não é? Agora, vocês Elas têm não. um limite de idade para chegar lá em vocês, não? A gente vai assim de 0 ano até o final da adolescência. Tá, Até o final da adolescência. É o nosso foco de trabalho. Né? Agora, entendi. o que é muito importante, acho que é um dado muito importante, aliás, dois dados muito importantes, que a gente detecta nesse atendimento que a gente faz. Um é a questão da reprodução da violência no ambiente familiar. Uhum, Em geral, a maioria das crianças que nós atendemos, quando nós falamos com a mãe fala que também sofreu violência. entendi, Então, entendi, ela reproduz alguma coisa que ela já viveu. entendi, Wagner. Então, o objetivo da gente é quebrar o ciclo da violência no ambiente doméstico, porque isso é um ciclo. Você Sim, fala com a mãe fala que foi criada daquele jeito, ela sofreu violência, em muitos casos ela também sofreu abuso sexual, sim, então ela acha aquilo normal, sim, né? E essa reprodução dessa violência dentro de casa. sim, sim. E a outra questão é a questão do aumento da violência que a gente está vivendo agora no momento da pandemia. Então, eu queria ouvir você, Wagner, já que você está lidando direto nisto, né? A gente, na verdade, ouve aqui e ali, tem estatísticas, inclusive, mas você que está lidando, né, com esse público, com essa clientela, de fato isso tem sido Sim, potencializado? sim. Sim, principalmente na unidade que a gente tem, que é o Centro de Referência da Mulher, o aumento da violência contra a mulher aumentou, aumentou bastante. Puxa, Aumentou. As mulheres estão sendo muito mais vítimas de violência porque o companheiro está dentro de casa, sim, né? sim, Sem dinheiro, sim, o estresse por conta disso aumenta sim, sim. e aí a consequência acaba sendo a violência. Sim, é um efeito cascata, né? É um Uma efeito coisa vai cascata. potencializando a outra para o mal, na verdade, né? É o mal sendo potencializado, né? Num grau fora do controle até, né? Puxa vida. Esse é um dado triste, né? Esse é um dado muito triste. Ô Wagner, mas de qualquer maneira, né? Aproveitando que você tocou nessa questão da pandemia, eu tenho divulgado, à medida que você me manda o banner do Instituto, eu tenho divulgado. Na verdade, eu me interessei desde quando você me mandou pela primeira vez e quero
continuar com essa parceria, pelo menos de divulgar. Nesse momento da pandemia e de desemprego e de subemprego, enfim, as necessidades das famílias ligadas ao Instituto, elas cresceram, então. Muito, e é muito. por isso até das campanhas que você tem insistido. Cresceu muito porque, em geral, né, a maior parte do nosso público são pessoas que têm um subemprego, ou são diaristas, né, ou são pessoas que já têm uma situação muito complicada, né, no normal, né, Sim, e sim. do dia para a noite ficaram sem renda. Sim. Né? Então, a gente, em função disso, uma iniciativa que nós tomamos é de pelo menos fornecer para esse pessoal que a gente atende uma cesta básica por mês, um kit de higiene e limpeza, porque é o mínimo. Né? E isso a prefeitura ela não banca, né? Ela não está dentro do orçamento. Sim, ela não chega lá. Não. Então, a gente está fazendo essas campanhas e, para nossa surpresa, assim, a adesão foi muito grande. Que bom, né? vai. Nós conseguimos, no primeiro mês, distribuir 120 cestas. Que bom, vai. Agora, nesse mês agora de maio, nós distribuímos mais 120 cestas. Que bom, vai. Assim, a gente vê aí pela televisão o pessoal distribuindo 1.000 e tantas cestas. Para o nosso universo é muita coisa, 120. Né? Claro. E a gente está socorrendo, e que bom, fazendo esse trabalho para, pelo menos nesse período difícil, dar um alento, né, para esse pessoal. Sim, claro. E como é que as pessoas podem chegar a vocês, o Instituto? Olha, tem o nosso e-mail, né, que é o contato@herdeirosdofuturo.org.br. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós temos o nosso site, que é o www.herdeirosdofuturo.org.br. Então, esse é o caminho para chegar na gente. Né? Okay. Nós estamos nas redes sociais. Colocou lá Herdeiros do Futuro, acho que vai aparecer em algum Já jeito. Aparece. Tá. Aparece. Tá, ok. Ô Wagner, eu gostei muito de conversar com você depois de algum tempo e mais ainda por saber um pouco mais desse eu sei de você e você sabe da minha admiração por você e pela sua família, mas eu tinha essa curiosidade de saber um pouco mais desse seu envolvimento com Herdeiros do Futuro e me colocar de novo à disposição e vou continuar replicando aquilo que você me mandar. Eu agradeço. E de repente trazer mais gente para essa empreitada, que é uma empreitada que tem a ver com a sinalização do reino de Deus para valer, né? Tocando nas vidas. É o que a gente faz, acho que sair ir para a ação, né? Na verdade, foi uma coisa que eu sempre quis, né? Sim, a gente já leu tanto, já aprendeu tanto, já ficou tanto tempo sentado no banco, ouvindo. Sim. E precisa fazer alguma coisa, né? Sim, claro. É só ir, né? É só fazer, né? Não é fácil, porque é uma empresa, né? Embora seja uma ONG, né? É uma empresa com 60 funcionários e com os problemas de uma empresa de 60 funcionários. Às vezes tem noite que eu deito no travesseiro e falo, onde eu fui me meter? Aí eu fico pensando, mas tinha que ser eu, né? Acho que tinha que ser eu. Você está como presidente do Instituto? Eu sou presidente desde a fundação. Desde a fundação? Há 14 anos. Vocês têm lá eleição? Vocês têm algum... 3 em 3 anos, é concorridíssima, né? Sempre tem eu como candidato e mais ninguém. Que ninguém quer. Mas, quem que vai disputar isso, né? É disputadíssima a eleição. Obviamente você não é remunerado por isso, né? Não. A nossa diretoria ela é 100% voluntária. Sim, imagino.
Cara, parabéns, viu? Parabéns, que alegria saber disto. Que bom, você cerra fileiras com tantos. Hoje pela manhã conversei com o Paulo Capelletti, que você sabe dele desde sempre, né? Desde a Missão Sena, agora ele está na Missão Sal. Daqui a pouco eu vou fazer outra live com o João, da Missão Sena. E a ideia da Terça Solidária, ela tem a ver com as terças-feiras da Missão Sena, né, aqui no centro de São Paulo, que é o dia, enquanto dias normais, não agora. Né? Agora, também a Missão Sena ofereceu suas dependências para a Prefeitura, e a Prefeitura está usando, em convênio também com a Fundação da Comunidade da Graça. Então, a Missão Sena, a Prefeitura de São Paulo e a Comunidade da Graça, a Fundação, oferece o café da manhã, almoço e janta para a população em situação de risco ali, coladinho à Cracolândia, né? Uma das áreas mais complexas, né, da nossa cidade. Mas em tempos normais, a terça-feira é o dia da triagem, é o dia que a gente atende o maior número de pessoas no mesmo tempo, na mesma hora, vamos dizer assim, e a partir dali se faz uma triagem, né, de encaminhamentos, enfim, para todas as áreas ministeriais que a Missão Sena tem hoje. São mais de 20 ministérios que são exercidos ali no centro. E aí, nesse tempo de lives e confinamento, eu pensei comigo, vou criar a Terça Solidária e vou chamar para a gente conversar com quem está fazendo o bem, né, e fazendo bem feito, que é isso que você falou. O fato de você ser uma instituição regularizada, documentada, com gente registrada, empregada, significa que imprime confiança e responsabilidade. Problema. Exatamente. Né? São acabando. Vamos terminar. Tudo bem. Acho que o nosso tempo também está acabando. Mas são 14 anos, graças a Deus, nenhum tipo de problema. Até hoje a gente teve uma reclamação trabalhista que nós ganhamos, que a pessoa não tinha razão. Isso é um orgulho para a gente, porque a gente tenta fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Que bom, Wagner. Ô, Wagner, essa nossa live vai ficar disponibilizada nas minhas redes, tá bom? Nas minhas mídias, Facebook, Instagram, YouTube, enfim. Se você quiser utilizar e replicar, fica à vontade. Eu vou fazer isso, tá bom? Tá bom. E divulgando. Cara, um beijo às meninas em casa e à sua mãe, e que Deus continue te sustentando, te dando alegria naquilo que você faz, tá bom? Amém. Um abraço para a Lau, para as crianças, para o netinho. Nem me fale. Quem diria, hein? Nem me fale. Eu acompanho. Eu sei. Me alegra. Não poder ver nosso neto como a gente gostaria de ver não é bom. Não... Mas vai passar. Vai passar. Vai. É isso. Fica bem, amigo. Até breve, se Deus quiser. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado, viu, por estarem conosco até aqui.